Bom dia a todos. Somos os integrantes do grupo da oficina 5A e hoje vamos apresentar nosso trabalho prático relacionado a finanças públicas e privadas. O nosso principal objetivo é o de analisar os efeitos da taxa de juros sobre a inflação e a renda por meio de uma comparação entre a taxa Selic e o IPCA. Taxa de juros é a remuneração do capital emprestado por um período de tempo. Taxa de juros está relacionada à inflação, que é uma elevação generalizada dos preços de produtos e serviços de um país. Se a taxa de juros sobe, os preços ficam mais caros e isso gera inflação. Os principais indicadores que revelam os movimentos da inflação e dos juros são a Selic e o IPCA, sendo a Selic uma taxa de referência utilizada, sobretudo para remunerar títulos públicos e outros investimentos no mercado financeiro brasileiro, e o IPCA é o Índice de Inflação Oficial do Governo do Brasil, servindo para medir a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços vendidos no varejo e consumidos pelas famílias. A prática demonstrada nesta oficina deve esclarecer se é possível se proteger da inflação por meio de estratégias de investimentos e se, mesmo quem tem pouca renda excedente, pode ou deve investir. Para demonstrar essa hipótese, simulamos nossa própria vida profissional, pesquisando a remuneração das carreiras relacionadas aos cursos da Faculdade de Tecnologia, pesquisadas no Guia de Profissões da Cato. Diante de uma situação econômica que está submetida constantemente a mudanças, os investimentos desempenham um papel crucial na proteção do poder de compra do dinheiro e na preservação da riqueza em um cenário de inflação. Investir significa alocar dinheiro em ativos financeiros visando obter retorno financeiro no futuro. Essa atitude é relevante em um cenário de inflação, pois auxilia na preservação do valor financeiro. Para identificar variações, tanto na inflação e os reflexos que os juros causam nessa variação, existem os indicadores Selic e IPCA. Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, uma taxa de referência utilizada nos investimentos e no mercado financeiro brasileiro. Ela é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central do Brasil como a média de juros que o governo paga às instituições financeiras que declaram seus títulos, servindo como referência para diversos produtos financeiros e investimentos. O IPCA, por sua vez, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é o indicador utilizado pelo governo para medir a inflação no país, avaliando o custo de vida de pessoas que residem em diversas regiões do Brasil. Em termos práticos, quando esse índice apresenta uma evolução negativa, se denomina o fenômeno conhecido como deflação, o que significa que os preços dos itens analisados diminuíram em relação ao mês anterior. Por outro lado, quando um indicador apresenta uma evolução positiva de um mês para o próximo, isso indica que houve um aumento nos preços dos itens analisados, refletindo um período de inflação, ou seja, aumento geral dos preços no país. Na planilha definida para este trabalho, na aba Indicadores, à esquerda, foi adicionada uma tabela com as taxas Selic a partir de maio de 2021 até o presente. Ela foi utilizada na avaliação da mudança do poder de compra dentro do período de 12 meses, que era nosso escopo de análise. O IPCA de março de 2022 a agosto de 2023, que é o mês passado, que está na mesma aba, à direita, foi extraído e a variação utilizada coincide com os 12 meses da Selic. Utilizamos o IPCA para calcular e entender a variação total da inflação dentro dos 12 meses e saber qual a perda financeira da inflação sobre os salários, que foram apresentados da pesquisa realizada na Oficina 4 e que se encontram na aba Cálculo do IRRF a restituir. Nessa planilha, calculamos tudo o que sai do rendimento anual bruto de pessoas com cargos de gerentes nas respectivas áreas dos cursos da FT em dois cenários diferentes. Um não pagando PGBL e outro pagando.
assim chegando ao resultado de seus salários líquidos. Então, usamos a diferença de impostos totais a serem recolhidos nos dois cenários para então calcular a restituição de IRRF para cada profissão em cargo de gerência. Na aba Análise, foram transportados os percentuais do IPCA necessários para o nosso cálculo, que é de um ano, de agosto de 2022 a agosto de 2023, e do IPCA no mesmo período. O valor que utilizaremos é a soma de todos os índices do intervalo escolhido, considerando valores positivos e negativos, para assim representar um total da variação da inflação. As variações da Selic no período de um ano representam o movimento das taxas de juros básicas da economia durante esse período. Comparando-se com a taxa de inflação acumulada no mesmo ano, identificada pelo IPCA, que é de suma importância para medir o poder de compra da moeda e o impacto nos preços dos produtos e serviços, é possível entender que a relação entre o Selic e o IPCA desempenha um papel crucial na avaliação do ambiente econômico e nas decisões de investimento. Nesta oficina, a restituição do imposto de renda, realizada pela Receita Federal no início do ano, sofreu perdas inflacionárias, como é possível inferir. Ao mesmo tempo, também podemos afirmar que essas perdas poderiam ser minimizadas se os valores fossem protegidos por meio de investimento. Na oficina anterior, vimos que um contribuinte que recebe restituição de imposto de renda pode investir esse valor em PGBL, realizando aportes mensais até 12% da sua receita bruta. E, se esse valor permanecer aplicado por 10 anos, representará uma maneira de reduzir o impacto de perdas em seu orçamento. Além dessa maneira, existem outras que podem ser utilizadas para reduzir o impacto de perdas na receita de salários, como investimento em tesouro direto, que é uma ferramenta do governo brasileiro que permite que pessoas físicas comprem títulos públicos federais pela internet, oferecendo uma variedade de opções com diferentes prazos e formas de rentabilidade. Alguns produtos oferecidos são Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro Prefixado. Isso permite aos investidores avaliar diferentes cenários e considerar como suas escolhas afetarão seus investimentos ao longo do tempo, podendo se atentar a riscos, retornos e outros fatores. O site do próprio Tesouro Direto foi utilizado como fonte de pesquisa sobre produtos e taxas de rendimentos, permitindo a comparação das perdas inflacionárias com os ganhos possíveis pela aplicação. Iniciamos nosso desenvolvimento prático a partir de uma visita ao site do Tesouro Direto. Site este que permite a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas de maneira 100% online. Há duas possibilidades de títulos a se comprar: os pré-fixados, cuja rentabilidade é pré-definida e fixa, e os pós-fixados, cujo montante depende da variação da Selic ou do IPCA durante aquele período. Pegando um exemplo de título a se investir, na página é inserido o valor desejado e, após os cálculos, ele nos mostra uma evolução gráfica do dinheiro, comparando também com valores da poupança e CDB, por exemplo. Após entender como o site funciona, na planilha definida para esta oficina, na aba Análise, fizemos a extração do IPCA e da Selic para o período que utilizaremos na nossa análise. Período esse que vai de agosto de 22 a agosto de 23. A extração foi feita por meio da função Query, que garante a integridade dos dados. Sendo assim, eles não foram copiados e colados, o que poderia fazer com que eles fossem adulterados. Após a extração desses dados, extraímos na tabela à direita os valores relativos à restituição do imposto de renda, calculado na tabela Cálculo do IRRF a restituir, na oficina 4, que envolve a definição de alíquotas e deduções a partir do salário que a pessoa recebe. Para garantir a integridade desses dados, usamos novamente a função Query na cédula H2. O objetivo dessa oficina é o de analisar os efeitos da inflação e dos juros sobre a renda.
E para atingirmos esse objetivo, adicionamos a tabela na aba Análise 4 linhas. Na terceira linha, avaliaremos o custo de oportunidade de não investir o dinheiro da restituição calculado na oficina 4. Na quarta linha, calcularemos os possíveis ganhos, submetendo o valor da restituição à Selic. Na quinta linha, calcularemos os ganhos obtidos na hipótese de aplicar o valor da devolução do IR em Tesouro Selic 2026. O Tesouro Selic 2026 é uma opção com títulos pós-fixados, cuja rentabilidade diária está atrelada à própria taxa Selic. Ela é indicada pelo site como a ideal para quem quer começar a investir no Tesouro Direto. No site, há a opção de aplicar para 3 anos, 2026, em 6 anos, 2029, ou até 10 anos, 2033. Escolhemos a mais próxima para podermos avaliar com mais precisão a variação do dinheiro com o retorno mais rápido. Já na sexta linha, calcularemos o percentual médio dos ganhos de investimento para as 4 carreiras analisadas. Para o cálculo da linha 3, multiplicaremos o valor total dos IPCAs explicado anteriormente pelo valor do IRRF daquela profissão. Então, no caso de gerente de informática, 4,16% de R$ 3.621 seriam aproximadamente R$ 150 perdidos. O cálculo é repetido da mesma maneira para todas as outras carreiras. Já na linha 4, usamos o valor da restituição do IRRF de cada profissão e multiplicamos pela taxa Selic de agosto de 2022, sendo esta 13,65%, para calcular o ganho obtido por esse investimento. Na linha 5, a conta para chegar no resultado indicado foi a de calcular a diferença entre o valor bruto obtido pela simulação no Tesouro Selic 2026 e o valor da restituição, sendo assim o total que foi acrescido pelos investimentos. Para o cálculo da sexta linha, por fim, está o percentual de ganhos entre as restituições e os ganhos obtidos por investir no Tesouro Selic. Todos apresentam uma taxa de 23,77%. Aqui apenas colocamos uma média da fórmula da cédula, pois alguns valores estavam quebrados. Na terceira linha, a conclusão que chegamos quando avaliamos o custo de oportunidade pelo IPCA é de que a inflação acaba por gradualmente fazer o valor mantido perder seu valor de compra, de modo que não investir não equivale a deixar o dinheiro intacto, sem alterações ao longo do tempo. Na linha 4, ao avaliarmos os ganhos na Selic, chegamos à conclusão de que eles são mais lucrativos e um destino melhor para o dinheiro do que acabar por deixá-lo estagnado e perdendo seu valor devido à inflação. Na linha 5, quando comparamos o valor com o retorno do Tesouro Selic à taxa Selic, percebemos que o título pós-fixado acaba por trazer mais lucro, já que seu prazo para retorno também é maior. Podemos comparar isso visualmente com o gerente de informática, novamente, onde nesta opção ele ganha R$ 494,33 e, na seguinte, R$ 860,95, praticamente o dobro do valor. Para finalizar, na linha 6, após calcular o percentual médio, entendemos que investir ao longo prazo no Tesouro Direto Selic é a opção mais lucrativa, tornando os ganhos cerca de 23,77% da restituição obtida inicialmente. Quando expostos à inflação, os ganhos relativos ao trabalho assalariado sofrem perdas, como foi possível observar. Produtos financeiros são importantes para minimizar perdas e, por isso, precisam ser entendidos e utilizados. Um exemplo concreto disso é destacado na simulação do Tesouro Selic 2026, que demonstrou ser a opção mais lucrativa a longo prazo e eficaz em proteger o poder de compra decorrente da inflação, ainda que a mesma, ocasionalmente, se repetisse pelos próximos 12 meses. Ele oferece uma liquidez relativamente boa, ou seja,
tem facilidade para a conversão dos ativos em dinheiro sem perdas significativas, sem que isso influencie o risco. Não foi objetivo desta oficina analisar os diferentes produtos financeiros. Por isso, nos concentramos, conforme foi solicitado, apenas no Tesouro Direto. Entretanto, enfatizamos a importância de considerar as diferentes opções de investimento como estratégias para preservar e aumentar o patrimônio financeiro com o menor risco. Agora, gostaríamos de interagir com a sala e perguntar as impressões dos nossos colegas sobre o tema apresentado. Muito obrigado.